Olá a todos! Pessoal, o projeto de hoje está super legal. A gente trouxe aí um sensor de temperatura DS18B20. É um sensor digital, tá? Que a gente vai utilizar para fazer um medidor de temperatura, no qual, de acordo com a faixa de temperatura, ele vai ficar de uma cor, o fundo do display vai ficar de uma cor específica. Ficou super legal esse projeto. Lembrando que esse projeto é mais um oferecimento da Fornel, www.fornel.com.br. Entra aqui nesse endereço que você está vendo aqui e aí você tem acesso aí às peças com preços incríveis, beleza? Vamos ver então como é que ficou o nosso projeto logo após a vinheta. Bom, pessoal, então aqui o nosso sensor é o DS18B20, né? Ele tem aqui o primeiro pino de ND, o pino lá do canto VCC, né? 5 volts. E aqui o pino do meio é o pino de sinal. Bom, pessoal, ao contrário do que até a gente pensou, pelo fato de ser um sensor de encapsulamento TO92, que é o mesmo de um transistor, né? O sensor de temperatura DS18B20 não é um transistor, e sim um sensor digital, né? Ele realiza medições na faixa de menos 55 graus Celsius a 125 graus Celsius. E os incrementos dele, né? A faixa de aumento, aí, a taxa de aumento aí, de incremento é de 0,5 graus Celsius, né? Isso aí no caso 9 bits, 0,25 graus Celsius, 10 bits, 0,125 graus Celsius, 11 bits e também 0,0625 graus Celsius, 12 bits. Essa última aí de 0,0625 é a padrão, tá? Além de tudo, esse sensor ele trabalha no protocolo on-wire, né? Que tem um código aí de ID próprio, de um barramento aí, um protocolo de 64 bits, que permite aí a ligação de até 127 sensores desse no mesmo barramento, tá? Então as características desse sensor aqui, né? Ele tem tensão de operação, você pode ligar ele aí de 3 a 5 volts. O consumo dele é 1,5 mA, a comunicação de sinal dele é apenas um fio, a faixa de medição a gente já disse, resolução de saída de 9 a 12 bits programável, o tempo de conversão aí, ó, 750 milissegundos, e a precisão dele mais ou menos 0,5 aí, entre menos 10 graus Celsius e 85 graus Celsius, certo? Bom, a diferença de um sensor de sinal digital e sinal analógico, por exemplo, sinal analógico, né? Você tem aqui diversos valores no gráfico, né? Um sinal analógico pode assumir vários valores, né? Já o sinal digital, ele assume valores específicos, né? Valores determinados aí, né? Então, a diferença é que você tem aí um grau de precisão maior e menos variação, né? No sinal do sensor, certo? Tem um estudo, né, do Wall Street Journal, né, que é também da International Journal of Hygiene and Environment and Health, que diz o seguinte: esse estudo foi feito baseado nos locais de trabalho, né, para ver qual a temperatura afeta a produtividade aí. Então, veja bem, as temperaturas frias levam os trabalhadores a cometerem mais falhas, né? Por exemplo, erros de digitação, né? 50% a mais de erros quando está abaixo de 22 graus Celsius, né? Além de a produtividade cair, também tremores involuntários podem, assim, dificultar os movimentos dos dedos, né? Então, segundo esse estudo, a faixa ideal para o desempenho cognitivo e de trabalho é de 22 a 24 graus Celsius, né? Aqui no Brasil, existe a norma NR17, do Ministério do Trabalho, que determina que a temperatura fique entre 20 e 23 graus Celsius em locais que são exigidos atividade intelectual e atenção constante, tá? Então, acima disso, pessoal, acima de 24 graus Celsius, cada temperatura média, né, cada grau acima da temperatura média de uma região pode fazer a produtividade dos trabalhadores cair, porque na verdade o nosso corpo ele gasta energia para se adaptar às temperaturas externas, o que pode afetar então aí a concentração e causar sonolência. Então, baseado nesse estudo, pessoal, a gente vai fazer o nosso projeto aproveitando essa faixa, né? Essas faixas aí que vocês estão vendo, e essas cores, abaixo de 22 graus Celsius azul, que é frio,
Entre 22 graus Celsius e 24 graus Celsius, ideal, que é verde, e acima de 24 graus Celsius, vermelho, que é quente. Então, como que vai funcionar o nosso projeto? Nós vamos usar o display, aquele OLED colorido, né? 160 por 80, que a gente usou aí nos nossos vídeos anteriores. E vai funcionar da seguinte maneira: a gente colocou aqui um quadradinho escrito temperatura, né, em branco. A princípio, a temperatura, se estiver abaixo aí de 22 graus Celsius aí, ela vai estar aparecendo azul, né? Aí, veja bem, se essa temperatura mudar aí, então, para acima de 22, ela fica verde. E acima de 24, aí, então, ela fica vermelha, certo? Como que a gente vai fazer esse projeto? Nós vamos utilizar aí o nosso sensor, né? Que é o módulozinho aqui, que vocês estão vendo aqui em cima, aqui, né? E aí é o seguinte, nós vamos ligar o nosso display da seguinte maneira: positivo, negativo e positivo aqui. O pino SCL a gente liga no pino 13 do Arduino. O pino SDA a gente vai ligar no pino 11, né? Tem o pino reset, né? A gente liga no 9. O pino DC a gente liga no 8. E o pino CS aqui no 10. O nosso sensorzinho módulo aqui a gente vai ligar negativo, que vocês veem aqui, ó, do lado dele aqui vai ter uma marca, um menuzinho aqui, e do outro sinal. Então só sobra o do meio, que é o positivo, né? Então o pino de sinal a gente vai ligar no pino 7 do Arduino. Essa aqui vai ser o esquema, né, de ligação, que estará aí na descrição do vídeo, juntamente com a programação, beleza? Bom, pessoal, então aqui, ó, projeto montado, né? Tá aqui o nosso sensorzinho, aqui o nosso display, né? E aí, aqui ele tá subindo a temperatura aqui, né? Ele tá aqui dentro, tá em torno de uns 25 graus, né? Aí, ó, mudou para 24 graus aí. Já ficou vermelho, tá? Eu vou colocar aqui um refrigerante aqui, que tá praticamente congelado aqui, né? Vamos colocar ele bem perto do sensor aqui, a fim de abaixar, né? Olha lá, ó. Caiu de 24 para baixo, ele já fica na cor verde. A intenção aqui é a gente conseguir abaixar a menos de 22, né? Pra gente ver ele na cor azul, né? Então vamos lá. Tá baixando aí rapidamente a temperatura, né? Se abaixar de 22, ele deve ficar azul. Aí, ó. Ficou azulzinho aqui. Certo? Vou tirar aqui o refrigerante. Vou dar uma ajuda aqui com o isqueiro, para ele voltar lá, ó. Pra gente ver ele passar de 22 e ficar verde. E agora, vou dar outra ajudinha aqui, ó, para aumentar a temperatura, para passar de 24. E a gente vê ele aí na cor vermelha, certo? Aí, ó, é isso aí, pessoal, projetinho funcionando. Bom, então aqui a programação, né? Você vê aí uma série de hashtag include para colocar as bibliotecas necessárias para o funcionamento do nosso programa. Aqui a gente define o pino digital utilizado aqui pelo sensor, tá? Que é o sensorzinho de temperatura, o pino 7, né? Dando hashtag define. Aqui a gente configura uma instância onWare, né? Para aqui se comunicar aqui, ó, com o sensor, certo? Dallas Temperature, que é aqui uma função da biblioteca para utilizar aí o sensor, certo? Bom, pessoal, aqui então a gente vai definir os pinos TFT, né, do nosso displayzinho. Então tem aqui o CS, o pino CS, tem o pino RST, né, o reset, e o pino DC, que vai ligado aí respectivamente no 10, 9 e 8, tá? Aqui a gente fez uma instância aqui para a utilização do nosso display. E dentro do setup, pessoal, a gente tem aqui, ó, inicia o sensor begin, e aqui a gente inicia também o nosso LCD, define a rotação. Aqui a gente dá um TFT Fill Screen, que é uma função para deixar a tela preta, tá? Aqui, ó, pessoal, até coloquei aqui em cima o comentário, né, ó, pra gente comparar.
para fazer um fill rect aqui, um retângulo, né? A gente tem aqui, ó, coordenada X, coordenada Y, largura, altura e a cor, tá? Tamanho do texto inicial aqui, seta o cursor no X em 10, no Y em 0, com a cor preta escreve temperatura, tá? E aqui a gente fez primeiro o retângulo branco, né? E a gente colocou temperatura na cor preta escrito dentro, tá? Então isso aqui é fixo, não muda. Aqui dentro do void loop, pessoal, a gente chama a função que informa a temperatura. Se aqui, ó, a função que adquire aqui, a variável que adquire a temperatura, se ela for menor ou igual a 21,99, a gente chama a função azul. Já vou mostrar para vocês o que é. Que só para ficar fácil o entendimento, eu criei esses voids. Se por um acaso ele for maior ou igual que 22 e se ele for menor ou igual que 23,99, ou seja, se ele estiver na faixa entre 22 e 23,99, então a gente vai chamar aqui a função verde. E por último aqui, ó, se ele for maior ou igual a 24, né, então a gente chama a função vermelho. Então aqui a gente vai imprimir aqui, ó, o display vai imprimir a temperatura. Aí a gente seta o cursor um pouco mais para frente aqui, diminui o tamanho, né, para poder colocar esse símbolo de Celsius aqui. E a gente adianta um pouquinho o cursor no tamanho 3 e coloca o C de graus Celsius aqui, tá? As funções azul, né, verde e vermelho são as funções aqui, ó, que elas vão fazer aqui um retângulo maior que embaixo, né, como eu mostrei para vocês lá no slide. Aqui, ó, com texto em branco, no caso se ele for azul, tá? Em verde eu coloquei o texto em preto, porque verde é muito claro, com branco ia ficar muito estranho, não ia dar para ver direito, né? E por último aqui em vermelho, né, eu coloquei aqui o texto em branco novamente, certo? Essa aqui é a programação, estará disponível aí na descrição para quem quiser fazer o download, beleza? Bom, gente, esse foi o projeto de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser, e obrigado a todos.